Passageiros do cruzeiro do Antavirus desembarcam e fase crucial é até final de maio. É isso mesmo, sem enrolação hoje, vamos direto aos fatos. Mas se você curte entender essas dinâmicas de saúde global e contenção de vírus de forma clara e direta, já inscreva-se no nosso canal. Pronto, recado dado. Vamos mergulhar nessa linha do tempo e entender o que está rolando de verdade nos bastidores. A grande pergunta que está tirando o sono de muita gente, e de toda a população, aliás, é: será que a gente está na beira de mais uma crise mundial de saúde? Ou será que uma quarentena super rápida e coordenada acabou de nos salvar de um desastre gigante? Entender os dados reais é o que separa a precaução do pânico total. E o ponto crucial aqui é que as autoridades estão literalmente correndo contra o relógio agora mesmo. Seção 1. O relógio contra o vírus. Olha só como as datas se encaixam perfeitamente na biologia do vírus. Epidemiologistas chamam isso de geração 2 de transmissão, e é ela que dita as regras do jogo. Imagina a cena. Dia 1º de abril, o cruzeiro sai de Ushuaia, no sul da Argentina. Tudo indo bem. Até que entre os dias 4 e 11, os primeiros passageiros começam a passar mal e desembarcam em busca de ajuda. O navio encerra a viagem no dia 24. E agora? Bom, agora a gente vive essa janela super crítica que vai do meio até o final de maio. É exatamente o tempo que a gente precisa para saber se o vírus conseguiu dar aquele salto evolutivo e contagiar uma segunda onda de pessoas. Seção 2. Paciente 0. A origem. Mas a história fica ainda mais impressionante. Tudo isso começou antes mesmo de alguém colocar o pé no navio. O ponto de partida foi um observador de pássaros holandês. Ele estava visitando um lixão na Argentina, um lugar super famoso por atrair aves raras. Só que ele não levou só fotos de lá. Ele contraiu o vírus nesse lixão, embarcou no cruzeiro para a Antártida uns dias depois e, sem fazer a menor ideia, transformou o patógeno num passageiro clandestino. E o estrago desse único evento é assustador. Pensa bem, até agora, exatamente 9 pessoas daquele navio tiveram a infecção confirmada. 9. E, tragicamente, 3 acabaram falecendo. Sabe o que mais acende o alerta vermelho dos especialistas? É que todos esses 9 casos conhecidos, que hoje estão espalhados pelo mundo, rastreiam direto para aquele primeiro contato com o passageiro holandês. Seção 3. A ameaça da cepa dos Andes. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que todo esse alarde internacional por causa de antavírus? Bom, a parada é a seguinte: a cepa comum que a gente geralmente ouve falar passa estritamente do rato para o humano. Você respira poeira com fezes de roedor infectado numa área rural e pronto, você pega. Mas o contágio morre aí. Só que o que rolou no cruzeiro foi com a cepa dos Andes, originária da Argentina. O grande diferencial dela é que ela tem a capacidade de passar de humano para humano. É essa característica terrível que transforma um problema local isolado num potencial alerta global. Seção 4. A janela de incubação. Mas como esse vírus conseguiu viajar de navio e infectar a galera sem ninguém perceber na hora? É aí que a biologia dele age como uma verdadeira bomba relógio. O período médio de incubação é de 22 dias. Ou seja, por mais de 3 semanas, o vírus entra no seu corpo e fica lá, se multiplicando no silêncio absoluto. A carga viral inicial é tão baixa que o organismo nem nota. Os testes dão negativo e a pessoa fica completamente assintomática. Enquanto o indivíduo está se sentindo ótimo, ele também não transmite. A grande tensão é o momento exato em que esse cronômetro zera e o vírus resolve atacar. E é por causa dessa incerteza que as diretrizes mudam lá para 45 dias. As autoridades médicas praticamente dobraram a margem de segurança. Por quê? Porque o período de incubação pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do corpo de cada um. Essa janela grandona de quarentena garante proteção total, mantendo os mais de 100 passageiros do navio sob observação super rigorosa nos seus países de origem. Mas e se os sintomas derem as caras? O que rola? O negócio vem em 2 fases bem marcadas. O passo 1 é a fase inicial. Febre, dor nas articulações, dor de cabeça e na barriga. Super fácil de confundir com uma gripe forte ou uma indisposição de viagem, né? E é aí que mora o perigo. Porque logo depois vem o passo 2, a fase cardiopulmonar. Aqui a coisa grava demais. Dificuldade gigante para respirar, pressão indo lá no chão e tosse seca. É uma evolução agressiva que exige suporte de UTI imediatamente. Seção 5. Casos nacionais versus o cruzeiro.
Com tanta notícia circulando no WhatsApp e nas redes, é super normal a população aqui no Brasil ficar apreensiva. Mas a gente precisa fazer uma separação vital aqui para trazer alívio e clareza. Tivemos sim casos trágicos recentes de antavírus em Minas Gerais e no Paraná. Só que olha só, são casos rurais, totalmente isolados, envolvendo a cepa comum, aquela que só passa do rato para a pessoa. Não tem risco nenhum de uma epidemia generalizada saindo deles. O cenário do cruzeiro é outro universo. É espalhamento internacional da cepa dos Andes que é super contagiosa entre pessoas. Não dá para misturar as coisas. Seção 6. O fim do alerta? Depois de entender como o vírus opera e separar os cenários, vamos ver como o mundo lidou com isso. E a resposta internacional foi voando. Os passageiros foram repatriados super rápido para evitar que o sistema de saúde de uma cidade só entrasse em colapso. Quarentenas globais bem rígidas entraram em cena sem demora. Os pacientes dos Estados Unidos foram direto para isolamento num centro especializado em Atlanta. Na França e na Suíça, casos foram contidos em hospitais de referência. As nações realmente se falaram e trabalharam juntas para quebrar o perigo em pedacinhos. Tudo isso consolida uma mensagem muito clara para a gente. A identificação precoce e a contenção transparente são a chave para evitar uma pandemia. Os dados provam isso. Diferente de eventos do passado, onde tentar esconder o problema fez a situação virar um caos, dessa vez as ações rápidas permitiram que a vigilância global colocasse um muro em volta do surto, antes que aquela geração 2 do vírus pudesse fazer um estrago em larga escala. Se a virada de maio ditará as regras, o que esse surto nos ensina sobre a velocidade da vigilância global?